Olá, boa noite. Boa noite, os amigos que nos assistem pelo YouTube, os presentes na nossa sala do Zoom. Boa noite a todos. Boa noite, Kênia, professora Kênia. Boa noite, professor Lincoln. E aqui estamos reunidos para o bate-prosa 10 anos sem Moacir Scliar. Agradecemos aos palestrantes, professora doutora Kênia Maria de Almeida Pereira, da Universidade Federal de Uberlândia, e ao nosso querido acadêmico, também professor doutor, Lincoln Amaral, presente aqui na sede. Antes de apresentá-los, preciso dizer que esta palestra já estava prevista para ter acontecido no dia 27 de fevereiro deste ano, há 10 meses, né? Exatamente na data coincidente com o 10º aniversário de morte de Moacir Scliar. No entanto, o agravamento da pandemia, o fechamento das cidades, o lockdown, exigiu que aquela palestra fosse suspensa e hoje aqui estamos. Quem é Scliar? Vocês vão conhecê-lo pelas palavras dos professores Kênia e Lincoln. Eu vou adiantar o mínimo. Scliar tem mais de 100 obras publicadas, é vencedor de 4 jabutis e foi membro da Academia Brasileira de Letras. Filho de imigrantes russos judeus, a família radicou-se em Porto Alegre, que é a cidade que ele toma como cenário, o tema que ele toma para grande parte de suas obras. Vamos agora aos nossos palestrantes. A professora doutora Kênia. Kênia, por favor, dá um alôzinho para nós, se o microfone está aberto. Olá, boa noite a todos e todas. Tudo bom, pessoal? Só para fazer o teste aqui, né, do som. Tá bom, Kênia. Tá bom. Direitinho. Então tá pois bom. Bem, a Kênia é doutora em literatura brasileira pela Unesp e o pós-doutorado ela fez na UFMG, Federal de Minas Gerais. Então, sempre transitando por São Paulo e a nossa querida Minas Gerais. Kênia é professora da Universidade Federal de Uberlândia, tanto na graduação quanto na pós-graduação, onde ela orienta alunos de mestrado e doutorado, inclusive com orientandos presentes aqui na nossa sala do Zoom. Obrigada a vocês pela presença, caros doutorandos. A Kênia é também coordenadora do LEGE, Laboratório de Estudos Judaicos da Universidade Federal de Uberlândia. Participa de grupos de estudos judaicos e étnicos da USP e da UFMG. Durante um tempo, Kênia passou em Portugal pesquisando na Torre do Tombo a respeito dos hereges judeus. E, no momento, tem estudado a obra e divulgado a obra do escritor luso-brasileiro, do dramaturgo Antônio José, o Judeu. Kênia tem vários livros publicados. Eu vou citar apenas 4 dentre aqueles que ela própria considera mais expressivos. Os Encantos de Medeia, publicado pela editora da USP, Guerras do Alecrim e Mangerona e também O Quixote do Judeu, ambos publicados pela UFO, Federal de Uberlândia, e O Labirinto de Creta. Artigos que Kênia tem publicado em várias revistas ou capítulos de livros, em revistas de todo o Brasil e também em Nova York e Londres. Ultimamente, tem se dedicado bastante aos estudos sobre Scliar e conduz o trabalho de vários doutorandos, assim como participa de bancas de mestrado e doutorado a respeito do Scliar. E foi em uma dessas bancas que ela conheceu o nosso confrade Lincoln Amaral, e teve a oportunidade de ser membro dessa banca que julgou o trabalho do Lincoln. Aproximaram-se tanto
que Lincoln acabou convidando a Kênia, primeiro para escrever o prefácio do livro dele, do doutorado, que ele transformou em livro, e agora para essa nossa conversa. E a Kênia sempre muito simpática, muito acessível, boa mineirinha, prontamente aceitou o nosso convite, né, Kênia? Claro. Muito obrigada, Kênia. Já consideramos uma grande amiga. Eu também. É recíproco. Obrigada. E agora o nosso confrade Lincoln Amaral. Biólogo de formação, Lincoln fez o mestrado nessa área de biologia mesmo, mas no doutorado ele não resistiu e partiu para a área de estudos culturais dentro da USP. Lá, dedicou-se a estudar a obra do Macir Scliar, tema da palestra de hoje. Publicou o livro, a partir dessa obra, da sua tese, publicou o livro Multiculturalismo entre Lugares e Hibridismos na obra de Macir Scliar. E é disso que nós vamos falar. Lincoln tem publicados artigos tanto na área de biologia quanto na de literatura. E esse namoro dele com a literatura já vem de alguma data. O Lincoln é autor de obras de ficção, já escreveu. Lincoln, vamos dar um alôzinho aí? Pessoal, muito boa noite. Um grande prazer estar aqui com vocês. E aí, Lincoln, você tem aí os livros que você publicou para mostrar para o pessoal? Estão aí na sua mesa? Tenho. Dá para mostrar? Dá, com o maior prazer. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro deles. Não sei se está dando para vocês verem. Ele está mostrando de trás para frente, né? Vocês vão ter que fazer leitura de ambulância, chama isso, né? Então, é o primeiro. Não, tá certo. Tá, dá para ver legal. Está dando? Para mim que tá ao contrário. É um romance chamado Mímica na Aquário Predileto, foi quando eu iniciei, né? A parte de romances, primeiro livro meu. O segundo livro, que é um livro também romance, tem como pano de fundo a Amazônia brasileira. Esse livro, quando nós fizemos o lançamento no Instituto Federal, quem estava presente lá, o nosso querido Loretti, que esteve lá no nosso lançamento, né, do livro. E esse livro, qual livro que a Lucilena esteve presente? A Lucilena esteve presente num livro nosso também, que eu não estou recordando agora. Perdão, viu, Lucilena? Eu não estou recordando qual foi o livro que você estava presente no nosso lançamento, tá? Temos também esse livro, foi do Maracatu, foi esse aqui do Maracatu, que a Lucilena também nos honrou lá com a sua presença, né? O pessoal da academia sempre muito bacana com a gente, presente, né? Nesses episódios. E teve esse livro, finalmente, que esse, na verdade, é um livro sobre análise do Scliar, né? Sempre com a grande contribuição dessa grande intelectual, que, para além da questão de ser uma intelectual, uma referência para mim, que é a professora Kênia, é uma grande amiga, né? Uma pessoa assim que eu tenho uma grande admiração e uma grande amizade. Acho que, em termos de apresentação, era isso do livro, né, Bia? Pois é isso aí. O livro do Lincoln, se a gente quiser adquirir, entra no site da Edufiscar, né? Da editora da UFSCar. Você publicou pela UFSCar, né, Lincoln? Isso, editora. Inclusive, eu até indicaria, em termos de link geral, é edufiscar.com.br. Eu indicaria também como uma editora que tem um padrão de obras muito bons, obras universitárias, publicado não só na área de literatura, né, mas de várias áreas aí do saber. Então, quem tiver interesse, edufiscar.com.br, vocês encontram lá um acervo muito legal de obras. Muito bom. E esse livro do Lincoln, agora há pouco nós conversamos, no dia 4 de dezembro, nós vamos fazer o lançamento desse livro dele e o de outros acadêmicos que publicaram nesse ano. Então, teremos, na finalização do ano, o lançamento de 4 livros de acadêmicos. Olha que orgulho para nós. Bem, mas agora vamos ouvir, então, os nossos palestrantes do bate-prosa. E, Lincoln, você inicia, então, e vai chamando a Kênia. Eu gostaria,
se a Kênia me permite, eu acho que a ideia nossa, né, Kênia, seria mais assim, uma coisa mais dialogada, a gente tinha combinado, de fazer um bate-papo mesmo, né, Kênia? A Kênia é uma pessoa que, se agarrar numa conversa, é duro porque a gente fica 3 dias aqui falando. Então, ela é uma pessoa que tem uma simpatia. Se fizer um cafezinho aqui, a gente conversar, mesmo que seja à distância, a coisa corre bem longe. Mas, Kênia, a Kênia é uma pessoa que ela tem um conhecimento muito grande a respeito da literatura, do judaísmo, da literatura judaica, né? Eu acho que, para além da questão só do Moacir Scliar, ela é uma pessoa que ela é coordenadora de um laboratório sobre estudos judaicos. Então, é uma pessoa assim que ela tem uma especialização e uma visão, digamos, muito ampla da questão da literatura judaica no Brasil. Então, eu acho que seria bacana, Kênia, se você pudesse nos contextualizar um pouquinho acerca dos autores de viés judaico no Brasil, judaico-brasileiros, assim, se você pudesse nos dar uma ideia desse panorama, né, dessa literatura, digamos, étnica que nós temos, com essa cultura tão rica, né, e que nós temos casos brasileiros, mas que, infelizmente, ainda talvez, eu não sei se eu estou, talvez, falando algo real, mas me parece que ainda pouco conhecido do grande público. Então, se você pudesse nos dar assim um parecer, por gentileza, acerca disso. Primeiro, eu quero cumprimentar a todos e todas. É uma honra participar, né, aqui na Academia de São João da Boa Vista. Cumprimento a Lucelena, a Beatriz e o Lorete, você também, né, Lincoln. É um privilégio poder falar aqui com vocês. Cumprimento minhas alunas, os colegas que estão aí nos assistindo. Dizer que foi também uma honra, viu, Lincoln, ter feito o prefácio, né, do seu livro, que eu digo sempre para o Lincoln que já nasceu um clássico. Todo mundo que vai trabalhar com Moacir Scliar no Brasil vai ter que citar o Lincoln, né, vai ter que passar por ele. Meus orientandos que trabalham com essa temática do Scliar tem o livro do Lincoln como referência teórica, né, o multiculturalismo e os entrelugares e o hibridismo na obra do Moacir Scliar é referência, viu, Lincoln, lá no Laboratório dos Estudos Judaicos. O Lincoln esteve lá o mês passado, né, Lincoln, fazendo palestra lá para a gente desse livro. Também já participou de bancas de doutorado lá da banca da Lunara, que trabalha com o ciclo das águas. Então, eu acho assim, o Moacir Scliar de fundamental importância para os estudos judaicos e também o seu livro teórico. A gente já tinha discutido, já tinha falado sobre isso, né? E é interessante porque também há outros alunos que têm esse interesse pelo Scliar. Atualmente, nós temos a Catiúce, né, que também está trabalhando a Estranha Nação do Rafael Mendes, no mestrado. Hortência quer trabalhar o sonho, né, no caroço do abacate, que é livro infanto-juvenil, que, aliás, eu já digo aqui que o pessoal que queira também passar para os adolescentes, para as crianças, livros do Moacir Scliar, gente, é uma delícia, né, Lincoln, os livros também dele, infanto-juvenis. No início, aqui eu até comentei com a Lucelena a importância das academias de letras nesse sentido de formação de leitores. E eu acho que essas dicas que nós vamos dar aqui, sugestões dos livros do Moacir Scliar, serão de fundamental importância. Porque tem muita gente que pensa qual livro eu deveria começar a ler do Scliar, né? Qual livro? O que ler dele? Eu acho que o Centauro no Jardim é uma boa, né? Para quem nunca leu nada, você não acha, Lincoln? Quem quer começar, se falar, vou começar com Scliar, qual livro que eu deveria me iniciar? Acho que o Centauro no Jardim é interessantíssimo, que já faz essa questão aí dessa linha dos personagens híbridos, né, Lincoln, que é tão caro também para o Scliar, né? Essa questão dos hibridismos, desses personagens que vivem esses conflitos, né, que são refugiados, que vêm para o Brasil, que vieram vários autores, artistas, né, que o Brasil acolheu na época da Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, os pais da Clarice, a Clarice Lispector, o próprio Antônio José da Silva, judeu, né, que fez o teatro dele, depois foi embora para Portugal, fugindo da Inquisição,
aí nós temos o Scliar, então são vários autores que têm esse viés, né, da literatura judaica, e que a gente vai falando aqui sobre eles ao longo do tempo, né, ao longo aqui da nossa fala. E uma coisa interessante também, Lincoln, que eu percebo é assim, que dentro do Laboratório dos Estudos Judaicos, quantos autores a gente vai descobrindo, né, brasileiros, mas que também têm pais judaicos, né, de ascendência judaica, né, e que têm também alunos muito interessados nas obras do Scliar, e isso é muito bom, isso é muito interessante, né, pensar a quantidade de alunos que às vezes não têm oportunidade de conhecer na graduação, mas aí nos laboratórios, nos momentos das pesquisas, passam a conhecer esses autores. Isso eu acho que é fundamental, né, no Scliar. Agora, uma coisa que eu assim, percebo no seu livro, que, como eu disse, eu tive a honra de fazer a apresentação, que eu acho muito interessante, gente, é porque o Lincoln, nessa mescla da biologia com a poesia, que eu acho que é interessante, né, esse seu conhecimento como biólogo, né, e esse conhecimento seu da literatura, essa junção desses dois conhecimentos, esse entrelaçamento, a análise, né, interessantíssima que você faz sobre esses personagens híbridos, sabe? Esses personagens migrantes do Scliar, né? Que nós temos, por exemplo, a Esther no Ciclo das Águas, né? Que até a Lunara trabalha com ele, né? Com o Ciclo das Águas, esse livro. O personagem também que eu adoro, que é o Benjamin, né? Com as loucuras dele de querer fugir do próprio exílio, né? Embora para Jerusalém. Então, esses personagens que ficam ali nessa... Esse hibridismo cultural que tem, que eu acho que você fez uma análise incrível, que você chama, aliás, de personagens anfíbios. E eu adoro esse termo que você usa, fazendo esse casamento aí lindo da biologia com a literatura. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Com certeza. Ô, Kênia, puxa vida, eu dei um fora aqui, eu esqueci de falar uma coisa, eu sou muito passado demais. Esqueci de falar que nós estamos comemorando esse ano o cinquentenário aqui da nossa Academia de Letras, sabe? Que maravilha. E, puxa, é uma honra para a gente tão grande, né? A gente poder estar fazendo parte desse momento tão importante. É uma honra. Queria saudar essas pessoas abnegadas que a gente tem aqui pela arte de São João, pela nossa cultura, do Lorete, né? A Beatriz, a Lucelena, a Maria José, todos os nossos confrades, todas as nossas confreiras, são pessoas, viu, Kênia, abnegadas, são pessoas que lutam com unhas e dentes pela manutenção da nossa cultura. Eu sou testemunha disso. Eu não sou são-joanense, tenho a honra de morar aqui há cerca de 15 anos, mas é um pessoal que luta pela cultura. E eu acho que isso consegue manter uma identidade na nossa região, uma coisa forte, sabe? Por isso que você tem que vir aqui conhecer. A gente faz questão que você venha aqui e você vai vir aqui tomar uma pinga sem álcool conosco, tá? Claro. O Lorete vai te apresentar. Mas, olha, eu queria dizer o seguinte, Prazer. e estamos honrados nesse cinquentenário da Academia de receber um intelectual do seu porte, da sua grandeza, viu? Para a gente é uma grande satisfação. Eu acho maravilhoso, do ponto de vista poético, simbólico e metafórico, Moacir Scliar, em relação a essa ambiguidade, até no sentido da utilização que ele faz corporal das suas personagens, como você citou no caso do centauro. O centauro, literalmente, é meio cavalo, meio humano. Então, assim, ele nasce, né, um indivíduo que é meio homem, meio animal. Então, a metáfora é óbvia, ela é, assim, uma ferida aberta, no sentido do imigrante que chega a um país, do indivíduo que é um anfíbio cultural, né, de fato, de uma pessoa que vem de uma cultura muito rica e que vem enfrentar em nosso país um embate cultural bastante difícil, porque existe uma mistificação muito forte que nos vendem, desde que nós somos pequenos, né? De que, na verdade, o Brasil é um país em que não há conflitos,
em que todo mundo chega aqui e é muito bem recebido, e que existe também, no fundo, uma grande mistificação de que há, inclusive, uma cultura hegemônica no Brasil. Como se pudesse haver no Brasil uma cultura predominante, num país tão multicolorido como o nosso, num país onde nós temos tantas identidades, né? Mas parece que querem nos vender uma cultura hegemônica e não deixando com que essa riqueza, com que essa identidade cultural, ela possa florescer. Eu acho que o Moacir Scliar, ele traz à tona essas questões. Ele traz à tona questões que não são muito confortáveis para esse discurso, digamos assim, um pouco pasteurizado em relação à cultura nacional. Eu acho que ele levanta certas questões para que nós olhemos para o nosso umbigo civilizatório, para que a gente olhe para a nossa origem, para que a gente olhe para a beleza nossa mestiçagem e entenda, inclusive, de que a grande riqueza brasileira é a nossa mestiçagem. Tá? Então, assim, o Brasil é um país que tem grande riqueza. A gente está falando de Minas Gerais, da Quênia. Minas é um universo. Obrigado. Minas. Uma pessoa entrou aí, está falando. Tem que... Minas, só a gente aqui é engraçado, a gente está em São João, a gente vai para Poços de Caldas, que é assim, fronteira próxima. É impressionante, você atravessa a fronteira, você nota a diferença cultural e a riqueza. Então, o Brasil é um país múltiplo, e ele, de repente, descortina para a gente uma questão que não é trabalhada, que é essa questão dessa negociação cultural, e dessa questão da relação com a alteridade, com a diferença, que é tão obscurecida, né, Kenny, eventualmente. Quer dizer, parece que a gente precisa Parece que entrou uma pessoa. Parece que tem alguém por aí. Parece que tem alguém aí. Vamos tentar novamente. Pois não. Eu posso falar? Posso falar? Pode, claro. O pessoal que está tentando entrar, porque lá no YouTube não está dando certo. Eles estão com dificuldade, não está sincronizando direito. Então, tanto a Celina quanto a Clineida, elas estão tentando entrar aqui no Zoom para ouvir vocês. Veja, a mim não incomoda esses ruídos, a mim não incomoda, tá? A mim não incomoda. O Felipe vai tirando o som progressivamente. O Felipe está acompanhando. Mas assim, não sei se para Kênia incomoda, para mim não incomoda. Não. Acho que é um pequeno problema aqui, parece com a minha câmera, que fechou sem eu mexer em nada. Fechou. Vocês viram? Fechou? Fechou, mas abriu. Fechou, mas... Não tá bom, o importante é isso, já abriu. Estava fechado, agora está abriu. Então, assim, Kenny, eu acho que eu acho legal essa questão do hibridismo mesmo. Eu acho que o que ele traz, essa questão do hibridismo, dessa mistura fantástica. Muito bom isso. Muito bom, é muito bom. E eu não sei, o que eu queria te perguntar para a gente discutir, tocando a bola para você, porque você é minha centroavante predileta. Eu estou aqui no meio de campo, entende? Nós vamos fazer gol. Eu estou te lançando a bola, tem 3 zagueiros na tua frente, espero que você dê 2 lances e meta para o gol, espero que você faça um gol de placa. Mas é o seguinte, se essa questão dessa negociação cultural se espelha também em outros autores de origem judaica, ou se é um traço mais do Scliar, talvez, ou de outros autores. Como você vê isso? Antes de te responder, só fazendo o gancho que você falou das 50 anos da academia, isso é tão importante frisar. Eu também quero cumprimentar, né, o pessoal todo, Selena e a Beatriz, porque, gente, você Gorete também. Isso, porque Gorete também, porque é um papel de resistência política, sabe? Num país em que não há muitos leitores, manter uma academia funcionando há 50 anos, olha, realmente vocês estão de parabéns, não é fácil. Vocês sabem, cada vez mais os jovens se afastam dos livros, né? Os jovens, é a questão mesmo hoje eletrônica,
Então, manter uma academia funcionando, com palestras e tudo, não é fácil. Eu sei, pelo meu laboratório de estudos judaicos, manter fazendo os convites. Então, vocês estão, assim, parabéns, tá? E mantenham essa resistência. Diante do que está acontecendo no Brasil hoje, é uma resistência política. Vocês estão de parabéns, tá? O Kênia, então, oi. Obrigada, mas os parabéns são para uma série de pessoas. Ali para trás, nós tivemos pessoas notáveis que fundaram a academia, que a mantiveram em pé em momentos muito difíceis. Então, é uma construção a muitas mãos, muitas mãos. Então, mas, graças a Deus, a gente sempre encontra gente interessada e uma equipe boa que nos ajuda. E tenha mais 150 anos pela frente, viu? É o que eu desejo. Amém. Amém. E eu me sinto mesmo, viu? Eu falei isso para a Lucelena, né, no Zap, quando a gente conversou, muito honrada de participar desse momento tão importante para a cidade, para a academia. Sabe? Esse momento em que a universidade sai dos seus muros, né, e atende a comunidade, vai em busca da comunidade, fala com a comunidade, né? Em que o intelectual não fica preso só às suas pesquisas, né, com uma linguagem um tanto quanto cifrada para o grande público, mas ela se abre, ela tem esse diálogo com o outro, a alteridade, né, Lincoln, esse exercício da alteridade, e de levar, e de ver o que a academia está produzindo, e conversar com esse grande público, isso é importantíssimo. É importante para os dois lados, é uma mão de Deus, né, via de mão dupla. Bom, mas então, fechando aqui o parênteses, Lincoln, essa questão do Moacir Scliar, que com esses seus personagens diaspóricos, eu digo assim, né, que você coloca tão bem lá no seu trabalho, faz parte dessa diáspora, pessoas que vêm de uma língua diferente, culturas diferentes, toda a contribuição que elas trazem para o Brasil, né, com seus conhecimentos, e também como elas absorvem aqui no Brasil. E essa mistura, né, essa antropofagia, digamos assim, oswaldiana, né, desses personagens que chegam aqui, e que o Moacir Scliar reflete tão bem. Vamos pensar, por exemplo, também Samuel Havet, que você está perguntando, né, se tem outros autores tão importantes e interessantes que falam desses personagens exilados, né? Personagens que vivem o seu exílio, tanto um exílio espiritual quanto geográfico, né? Porque também esses personagens têm esse exílio espiritual deles, né? Eles deixaram famílias para trás, eles fugiram de uma guerra. A grande maioria dos escritores judaicos que nós temos no Brasil foram fugindo do nazismo ou dos pogroms russos no início, né, do século XX ou da Primeira Guerra Mundial. Então, imagine toda essa dor, né, de se separar da sua culinária, da sua maneira de viver e ver o mundo, e enfrentar uma língua diferente. Eu penso que Samuel Havet também descreve isso muito bem nos seus personagens, e um outro autor que não é brasileiro, né, que é austríaco, mas que vem morar no Brasil, né, que é o Stefan Zweig, que eu também trabalho com ele, né, que é o austríaco Stefan Zweig, que chega aqui no Brasil, também começa a escrever, aprende um pouco de língua portuguesa, escreve alguns livros também em língua portuguesa, e ele vai dizer tudo isso, a dor que é você ter que reaprender tudo, aos 60 anos de idade, ter que aprender língua portuguesa. Falava alemão e teve que aprender língua portuguesa num país tropical, um calor tremendo, com outra vida. Ele adorava o Brasil, mas acabou ficando deprimido e se mata, né? A gente conhece a história do Stefan Zweig, ele ficou com muito medo, né, que a Gestapo pudesse pegá-lo aqui no Brasil. Então, eu acho que o Scliar, o Zweig, né, o Samuel Havet, todos esses três, de alguma maneira, eles refletem muito bem a complexidade de ser da diáspora, né, de ser personagens desterritorializados, aí usando um termo, né, que a gente usa muito, sair do seu território, né? É o migrante. E outra coisa que eu acho interessantíssimo, gente, que é o tema extremamente atual no mundo hoje, pós-moderno, contemporâneo, né? É a tragédia do migrante. Quase todo dia que a gente liga a televisão ou lê nos jornais, na mídia, o que é que a gente vê? Centenas de pessoas, né, errantes, procurando lugares melhores para viver e para
empregos, né, fugindo de guerra, fugindo da fome. Eu acho que as correntes migratórias, né, esses personagens, esse pessoal todo que migra, né, o migrante hoje, o Scliar representa-os muito bem na sua literatura, principalmente no personagem Benjamin. Observe vocês que o personagem Benjamin quer fazer um barco, né, para voltar para Jerusalém, né, quer ir para Haifa, quer ir para o Porto de Haifa, fazendo um barco que sai de Porto Alegre, né, o Lincoln. Eu acho esse personagem fabuloso, o Benjamin, dos voluntários. Eu acho que ele representa assim, profundamente o que a gente está falando aqui, sabe, da tragédia do migrante. Né? Ele sente tanta saudade da terra dele que ele quer fazer um barco para voltar para Jerusalém. Não interessa da fragilidade desse barco, né? De atravessar mares, rios. Ele quer ir para lá, né? Voltar, sair do seu exílio. E outra coisa legal é que quem narra, o legal dos voluntários, gente, que eu já deixo essa sugestão também de romance para vocês, né? O livro se chama Os Voluntários, que tem esse personagem Benjamin, que quer construir um barco saindo de Porto Alegre para chegar num porto de Haifa, em Jerusalém, imagina, né? Só com os materiais lá que ele tem. Ele consegue contagiar toda a comunidade dele, né? Todos, de repente, entram na loucura dele, querem entrar nesse barco, né? E embarcar também para poder fugir das suas dores, né? Das suas frustrações, das suas ilusões, buscando a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, né? Imaginária, né, Lincoln? Essa terra imaginária, esse Canaã, essa Israel que existe só na cabeça dele, né? Em que ele poderia ser feliz lá. É a Passárgada, né, gente? Vamos lembrar Manuel Bandeira, né? Quem que não quer ir embora para Passárgada, né? Onde é amigo do rei? Ainda mais a situação, quanto mais complexa vai ficando a situação no seu país, no seu próprio país, no Brasil, mais as pessoas sonham com as suas Passárgadas, né? Mais a gente reflete esse Benjamin, que quer ir embora, quer construir um barco, né? E que quer migrar. Eu acho lindo, é extremamente poético. Se você me permite um pitaco, sem querer te interromper. Claro, fala aí, vamos lá. Como dizia um apresentador aí, sem querer te interromper, já te interrompendo. Mas eu acho que um traço dele muito legal é a ironia. A ironia é importante, porque quando você pega nesse romance, eu acho que o Benjamin, além de influenciar os outros, eu vejo que os outros não têm identidade também. Eu acho muito interessante, porque os outros imigrantes não têm identidade e os brasileiros também não têm. Sim. Então, assim, eu diria que é a busca de um país pela identidade. É uma loucura. Sim. E outra coisa que eu acho louco, que eu acho muito doido dele, é chamar o romance de Os Voluntários. Sim. Pelo fato de que, na muito verdade... irônico, né? Muito eu não sei se você comentou isso, porque deu pau lá no meu computador, tive que vir para cá. Às vezes eu não estou te ouvindo direito e está recortando. Não, entendi. Mas o fato de se chamar Os Voluntários tem a ver com a questão da Guerra do Paraguai. Quer dizer, tem a ver com a questão do seguinte, de que havia uma campanha de recrutamento, inclusive dos negros, na Guerra do Paraguai, em que eles falavam de que haveria até uma possível libertação dos negros se eles fossem convocados para a Guerra do Paraguai. E se chamava Os Voluntários da Pátria. Sim. Inclusive, se passa lá no Comércio Miúdo de Porto Alegre, lá, o enredo do romance, na Rua Voluntários da Pátria. Voluntários da Pátria. Quer dizer, eu acho que Pois não. Desculpa ter te interrompido, mas o que eu acho legal também, a gente não pode esquecer a questão do narrador, que foi muito bem estudado pela Célia Borges, né, no livro dela lá dos narradores, no mestrado dela, e que ela comenta o seguinte: quem narra a história desse judeu é um cristão, que é o Paulo, né? Isso é genial. E é um personagem, sabe, Lorete, secundário. O Moacir Scliar ainda tem esse traço, que eu acho que é muito revolucionário, que eu acho que é rebelde, porque o Scliar tem esse lado rebelde. A rebeldia dele é deixar personagens
secundários, cristãos, à Exatamente. vida de um judeu, né, que enlouquece, que quer de todo jeito, no seu sonho, fugir, né, daquele lugar onde ele está. Então, os narradores, quem for ler as obras do Scliar, preste atenção nos narradores, né? Quem que está contando a história? É muito importante, gente, quando você pega um livro, pensar nisso. Quem me conta essa história? É pela ótica de qual personagem? Ora, em Os Voluntários, é pela ótica de um personagem secundário que só observa, né, que é o Paulo, e ele é cristão, ele nem é judeu, né? Então, eu acho isso, nossa, de uma genialidade, uma beleza, não é, o Lincoln? E é original, porque sai do senso comum. Porque eu observo, você que o Scliar poderia colocar em primeira pessoa o próprio Benjamin contando a história dele, né? Não, ele rompe com isso, gente, ele sai do senso comum. É por isso que o Scliar, eu penso que ele vai permanecer por muito tempo, é clássico. Daqui 100 anos as pessoas ainda estarão lendo o Scliar, não é, Lincoln? Exatamente por causa dessas grandes culturas e originalidades, principalmente no narrador. Quem é que está contando a história? Né? Ele dá voz. E outra coisa interessantíssima no Scliar é quando ele dá voz para personagens considerados das margens, das bordas, como diz a própria Berta Waldman, né? Nos estudos dela, naquele livro lindo lá da Berta Waldman. Agora esqueci o nome do livro, como é que é lá, que ela estuda lá os escritores judeus. Como é que você lembra do nome do livro? Eu também não lembro. Eu tenho o livro e não lembro. Para a mesa, a Lunara ajuda a gente aí. A Lunara está participando. Oi? Passos e rastros. Isso, a Catiús me salvou. Obrigado, Catiús, nota 10, depois te dou uns pontos lá. Qual que é o nome mesmo? Entre Passos e Rastros. Entre Passos e Rastros. Da Berta Waldman, que é um livro teórico, nada chato, viu, gente? Qualquer pessoa pode ler, entende super bem. Lá nesse livro Entre Passos e Rastros, ela vai dizer o seguinte, o Scliar também, uma das grandes questões dele é dar voz para aquele que está silenciado. É aquele que foi silenciado, por exemplo, durante tanto tempo que você não pôde ouvir, vai ouvi-lo na literatura, como aquele conto lindíssimo, né, que é o Comedor de Lentilhas, em que ele dá voz não para o Jacó, que já fala muito na Bíblia, mas para o Isaú, né, que o Isaú praticamente, né, não é tão enfocado na Bíblia. Então, ele cria um conto, que, aliás, é outro traço intrigante do Scliar, pegar a Bíblia e virá-la pelo avesso, né? Parodiar, inclusive, as narrativas bíblicas, brincar com elas, etc. Né? Então, ele pega, dá a voz para o Isaú escreve, inclusive, ele tem um diário, e ele, né, que até então na Bíblia é considerado personagem também um pouco secundário, é mal visto, né? É aquele que perdeu a primogenitura e tal, etc. Então, ele deixa o Jacó de lado um pouco, né? E vai falar do Isaú, e vai dar a voz para o Isaú. Gente, esse conto é muito bom, né? O Diário de um Comedor de Lentilhas. Outra questão é o livro A Mulher que Escreveu a Bíblia. Nossa, né, Lincoln? Que delícia! É de dar muita gargalhada, dar muita risada, a mulher que escreveu a Bíblia, porque ela, né, acredita-se que uma das grandes partes da Bíblia foi escrita por uma mulher, né, lá amante de Salomão, né, uma das amantes de Salomão, que deve ter sido grande parte da Bíblia, foi uma mulher. Olha a inversão das coisas, olha aí a questão de dar voz para a mulher, né? Que na Bíblia, a Bíblia é uma estrutura muito patriarcal. Então, ele acredita que é a mulher que escreve grande parte, né, das narrativas bíblicas. Então, isso é muito interessante. Eu não sei se a Vanelli está aí, mas a Vanelli fez o doutorado dela nos Voluntários, e ela mostra exatamente essa questão do Benjamin, né, querendo fugir desse exílio também espiritual dele. Não sei se a Vanelli está aí, mas a Catiús, que está aí, gente, estuda a questão também das bruxas, das feiticeiras, que o Scliar não esqueceu nem disso, né, na época da Inquisição. Né, a questão das feiticeiras, ela vai trabalhar uma feiticeira, né, que foi perseguida, uma mulher herege, que está lá na nação do Rafael, a estranha nação de Rafael Mendes, que ele também dá voz para as bruxas, para as feiticeiras. E é uma feiticeira que ela descobre, de repente, que ela não é feiticeira nada, e que a ajudante dela é mais feiticeira que ela, e ela fica revoltadíssima.
É muito engraçado, porque ela quer fazer as mágicas dela e ela não consegue, e a ajudante dela é melhor que ela. Então, eu também indico A Estranha a Nação de Rafael Mendes, que é muito interessante. O Lincoln, mas é uma delícia o Sclier, né? Eu acho que, assim, que a gente tem que também seduzir e provocar esse pessoal, dar fome para buscar a comida, né? Para buscar o alimento lá no Sclier, sabe, Lorete? A gente dá uma provocada, uma sacudida aí no pessoal para, eu quero ler tal livro, né? Eu acho que esse é o nosso papel também. E, viu, Kelly, só em complementação ao que você está falando, que eu acho muito interessante também, é que, numa outra fase dele, ele pega também alguns livros que ele faz uma análise do Brasil. Sim. Então, por exemplo, tem alguns livros dele que é até interessante, que ele faz algumas biografias, por exemplo, do Noel Núteus, que é um grande médico. Do Oswaldo Cruz é maravilhoso o livro que ele escreve sobre Oswaldo Cruz. Aliás, atualíssimo, né? Que ele fala da revolta da atualíssimo, e ele também era um médico sanitarista, né? Então, quando você fala da questão da biologia, da medicina, eu acho que existe também uma oscilação narrativa muito forte na obra dele, ao meu ver, tá? Não só da questão do surreal com a narrativa realista, mas existe também uma oscilação, ao meu ver, muito interessante entre o científico e o simbólico. Então, assim, você tem uma fronteira muito tênue, muitas vezes, em muitas obras dele, em que ele começa a discutir uma questão científica, e eu acho maravilhoso, porque eu sou biólogo, né? Então, por exemplo, ele começa eventualmente a descrever cenas de microscópio, como é o caso, por exemplo, como é o caso da Esther, do livro da Esther, do Encontro das Águas, em que, de repente, ele vai tocar na questão da pequena sereia. Quer dizer, ele tem um diálogo de desconstrução que eu acho maravilhoso. Desconstrução, assim, quer dizer, de inversão. Quando você falou da questão da Bíblia, é uma loucura a questão do posicionamento. Ele dá voz às mulheres, né? Sim. A voz que sempre foi calada para as mulheres na Bíblia, Sulamita. Personagens também, sim, né? Enfim, que vem maravilhoso. Eu acho escandaloso o que ele faz no centro da vida minúscula também. Acho que caiu aqui. Sim, eu não estou te ouvindo. Não caiu. Acho que você está me ouvindo agora? Agora voltou. Tá. Eu acho Cenas da Vida Minúscula um livro assim maravilhoso, do tamanho do Centauro no Jardim, porque o Cenas da Vida Minúscula, só um aspecto que eu queria também ressaltar, se vocês me permitirem, que eu acho central da obra do Sclier, e eu acho maravilhoso da obra do Sclier, é o seguinte, é aquele diálogo dicotômico que ele faz entre a tradição judaica que ele faz e a diáspora brasileira, ou seja, entre a tradição, porque ele nunca esquece a tradição, ele nunca esquece de onde veio, ele nunca esquece a cultura dele. E uma cultura forte, 5.000 anos, né? Vamos falar sério. Uma cultura que, tudo bem, que foi perseguida, que sofreu perseguição, que sempre, muitas vezes, né, ela teve que viver na obscuridade aí, mas uma cultura que sobreviveu a 5.000 anos. Inclusive, depois eu quero fazer uma pergunta para você sobre isso. Ixi, eu não vou saber responder isso aí, não. Não, mas a gente vai conversar. Não. A gente está jogando bola. Eu vou jogar uma bola quadrada. Eu acho que eu joguei, foi na trave. Eu acho que agora foi na trave. Mas o que eu estava te falando é o seguinte, eu acho incrível. Por exemplo, no caso de Cenas da Vida Minúscula, ele pega uma tradição de 5.000 anos do rei Salomão, tá? Ele vai fazendo uma trajetória da dinastia Abacuque, né? Dos magos Abacuque. E o que o cara quer criar a vida. O cara quer criar a vida, sabe por quê? Porque, no fundo, ele está com ciúmes do rei Salomão. Ele está com ciúmes do rei Salomão. E eles tentam. É uma delícia. É irônico. E ele mostra toda a passagem do tempo histórico, através da Idade Antiga, através da Idade Média, ali pegando uma história fantástica para chegar o tempo de narração do
Cenas da Vida Minúscula, são 36 horas do tempo. Do tempo de narração. Só que o tempo que ele explora na narração são 5.000 anos de história. É uma loucura. E ele traz à tona também, aí nesse livro, que eu acho genial, as simbologias e as mitologias judaicas, como o Golem, a Lilith, exatamente, né, que vem à tona, que prende a atenção do leitor. Né? Porque ele vai tratar da personagem Lilith, que é muito cara na Cabala, né, judaica, que é uma história intrigante, fascinante, interessantíssima, que talvez Lilith, né, tenha sido a primeira esposa, né, de Adão, não Eva, mas era uma mulher extremamente rebelde, né? E a rebeldia dela não deixou que ela fosse, então, a grande mãe da humanidade. Né? Aí ela é expulsa do paraíso e Deus cria Eva. Então, a história de Lilith está lá pulsando. E também o Golem, né? Que é aquele boneco. Mas, além do misticismo, além do misticismo que você estava falando, ele trabalha com o proto-período da ciência, com a alquimia. Alquimia, depois... Então, assim, né? esse bate-bola da proto-ciência com a questão do misticismo, eu acho uma loucura. E como é que o cara consegue, numa narração direta, porque não tem capítulo, né? Não tem capítulo, você tem segmentos. Ele consegue fazer um bate-bola, um diálogo, e ele chega... Outra coisa que eu queria ressaltar, é tanta coisa que a gente tem que falar desse cara, que tem que ser um papo mineiro, sabe? Não dá, tem que ser um papo... Cadê o cafezinho? Cadê o cafezinho, Lucilena? Cadê o café com pão de queijo? Lucilena? Pega aí. Pão de queijo, cadê o biscoitinho de polvilho? Cadê o biscoitinho de polvilho, Lucilena? Com certeza, pô. É muita coisa que a gente tem que falar dele. Mas é assim, ele tem uma riqueza, na minha opinião, tá? Uma riqueza, assim, de... uma capacidade narrativa, uma riqueza de recursos narrativos, simbólicos. Eu acho assim impressionante. Eu francamente fiquei muito apaixonado por esse autor. E outra, você falou uma coisa, que a gente precisa estimular essa molecada a conhecê-lo, porque ele tem para todos os gostos. Sim. Para todos os gostos, ele tem literatura infantil também. A temática é plural, né? As temáticas exatamente, são plurais. Ele tem ensaios. Ele tem livros de medicina. Deixa eu mostrar um para o pessoal aqui, ó. Esse aqui é muito legal, que são crônicas, gente. Olha o título, que lindo, ó. A nossa frágil condição humana. Olha só o título, já ganha as pessoas, né? Então, crônicas judaicas, tá? Crônicas em torno da questão do judaísmo. Tem desde a questão da Inquisição, da Shoah, o Holocausto, né? Das migrações, ele vai falar de personagem do mundo, né, de Israel, da questão das guerras, né, essas discussões também entre a Palestina. Então, eu indico, viu, gente? Esse livro aqui... Esse livro foi publicado pós-mortem, né? Depois que ele faleceu. Não foi? A Regina Zilberman é que faz o prefácio, a organização. Ela recolheu as crônicas nos jornais com o tema, né, só com temática judaica. Então, eu deixo para vocês essa sugestão aí. Tá? Para essa semana, quem sabe vocês já não pedem aí pela Amazon, na estante virtual, e já manda ver, né, Lorete? Já começa a fazer a leitura. Tá? Tem temas aqui, exatamente isso que o Lincoln também está começando, a ironia e a paródia, embutidos aqui também nessas crônicas dele. Tá? Então, fica aí para vocês essa dica. E outra sugestão também que eu gosto muito, que é os contos reunidos, em que ele vai reunindo por temáticas bíblicas, né? A temática da medicina, que é o que você está falando, né? A temática do medo. Então, ele faz por reunião, por temas, né? Que eu acho muito interessante. Olha, as profissões, a Bíblia revisitada, a maldade da infância, o bestiário. Então, fica outra sugestão, Lincoln. Viu, gente? Muito interessante. Kênia, tem uma pergunta para você aqui. É o seguinte, a gente está compartilhando a mesma tela, tá? Tudo bem. Uma coisa, aquele do Esaú e Jacó,
É aí nesse livro, né? Nesses contos Sim. reunidos, né? Sim. O comedor diário de um comedor de lentilhas. Isso, Diário de Comedor de Lentilhas. Eu li, que você até me indicou, li seu artigo, adorei, etc. Eu tive uma leitora. Opa! Depois eu quero autografar. Beatriz leu meu artigo, que legal. A gente fica tão feliz, né, quando tem um artigo que alguém Nossa, nem diga. Eu li isso, foi em janeiro, eu acho, que nós conversamos. Tá? É verdade. Esse artigo seu, do Comedor de Lentilhas, está disponível numa revista acadêmica online, não é isso? Sim, é a revista hebraica da USP, dos estudos hebraicos. A revista hebraica da USP. Da USP. Tá. Se a pessoa eu baixei, salvei. Se a pessoa jogar no Google Comedor de Lentilha, o Diário de Comedor de Lentilha, Kênia Pereira, já cai lá. Só digitar meu nome e o nome desse artigo. É muito interessante esse artigo. O conto é maravilhoso. Tá? Maravilhoso. O leitor médio vai ler, vai apreciar o conto, vai gostar. Só que depois que ele ler o seu artigo, aí ele vai ficar apaixonado. Porque você revela várias coisas que não são tão perceptíveis assim. Uma maravilha, Kênia. Eu acho que vale a pena, eu interrompi vocês só para falar, porque eu acho que vale a pena que indicar para o leitor, pode ser até uma boa entrada na obra do Sklier, né? Uma obra curta com comentário. Eu acho que é um bom alerta. Obrigada, desculpa. Não, eu gostei da sua observação, e eu estou me lembrando aqui que o Sklier, o Lincoln, como você falou que um dos traços dele é a paródia, claro, né? Essa brincadeira que ele faz, ele tira sarro também do nosso mundo intelectual e do mundo acadêmico, das universidades, nesse ponto. Nesse ponto, ele fala assim que os antropólogos com bolsas foram estudar os diários do Isaú, mas aí eles viram que não ia adiantar muito o látis deles e tal, eles abandonaram e foram jogar na bolsa de valores. Falaram, vamos mexer esse negócio de dar aula na universidade, fazer pesquisa, não. Isso não dá dinheiro. Então, ele tira sarro, né, da própria academia, né? Ele brinca com tudo. Aliás, gente, essa rebeldia dele, ele não poupa nada, né? Não poupa absolutamente nada, nem o mundo judaico, né? Ele não poupa nada, nem as tradições, nada, nem a Bíblia. Então, assim, tudo é passível de paródia, tudo é passível, né, de você virar pelo avesso. E o que eu acho interessante é que é a própria característica do pós-moderno, como diz a Linda Hutton, naquele livro dele, né, a poética da pós-modernidade. A Linda Hutton, que é uma grande estudiosa do mundo contemporâneo, da literatura contemporânea, ela diz que a grande marca das poesias, do conto contemporâneo, do romance, da ficção, é a paródia, é virar pelo avesso as coisas, né? Essa rebeldia de fazer com que a gente pense para o outro lado, como os vendilhões do templo, que eu acho que você também deve adorar, né? Você deve gostar desse conto, Os Vendilhões do Templo, em que, nos Vendilhões do Templo, como eu estou dizendo para vocês, ele não poupa nem a tradição, né? Ele brinca com tudo, ele faz paródia de tudo. É aquela passagem bíblica em que Jesus bate, né, nos vendilhões do templo, fala, o templo não é para vender nada, né? E bate nos vendilhões. Vendilhões do templo. Aí ele faz assim pela perspectiva do comerciante. Então o comerciante chega em casa e fala, mulher, hoje eu não vendi nada. Chegou um cara lá, chamado Jesus, bateu na gente, eu não pude ganhar dinheiro, então hoje não tem comida. Então ele faz pelo foco, né, do cara que apanhou de Jesus. Ele fala, olha, um cara lá chegou chamado Jesus e me bateu, eu não pude vender nada. E como a mulher que escreveu a Bíblia, né, que ela fala, aquele Salomão, ele gosta de contar vantagem, que tem 400 esposas, né, não sei quantas, 800 amantes, né, mas aquilo lá não é nada, né, aquilo lá não é nada na cama, ele é péssimo na cama, né, aquilo é só... Então, assim, ele expõe também, né, o Salomão, faz piadas sexuais com o Salomão. Gente, tem que ler Sklier, né, Lincoln? Eu acho assim, ó, só em complementação ao que você está falando, uma característica muito interessante, que me parece muito interessante, é o fato de ele também, de como ele questiona as verdades e os discursos, seja qual for, e as ideologias, seja qual for. Então, por exemplo,
nesse livro que a gente analisou, que você fez, O Exército de um Homem Só, e como ele questiona os discursos. Então, por exemplo, o cara é socialista. Em tese, ele é um cara assim mais aberto, ele é um cara que tem um discurso mais, digamos, justo. Só que a ação do cara, a forma que o cara é, ele é tão, assim, digamos, na ação prática dele, autoritário. É o Meyer, e, assim, né? É o Meyer. O Meyer. Eu adoro ele. Ele é tão autoritário e ele é louco a um ponto tão grande que ele tenta, tipo assim, né, ele quer montar uma sociedade sionista comunista. E ele é maluco de pedra, ele é louco de pedra. Ele é o exótico, do maluco total. Você não acha que é o tráfico, que ele é o tráfico? Mas o que eu acho bacana, só para te falar, o que eu acho legal, é que ele tem uma recaída capitalista. Então, ele se torna um grande empresário. Entende? Então, assim, como empresário... como empresário, ele é ele muda o discurso dele totalmente e tenta ser convincente, inclusive. E tenta doutrinar como ele doutrinava os outros quando ele tinha um discurso. Então, assim, ele destrói as máscaras, eu acho, ideológicas. E é um discurso desconfortável. Desconfortável, porque você começa a ler aquilo... Nem a direita, nem a esquerda, ninguém. Né? Ele não poupa você também. Ele não te poupa, ele não poupa o leitor. O leitor começa a ler aquilo e fala, peraí, espera um pouquinho. Ele não poupa ninguém. É igual... Não poupa ninguém. Ele é irreverente, né? Na totalmente. Verdade, essa irreverência, ele vai beber, olha se você concorda comigo, talvez lá no Dom Quixote, sabe? O Meyer, eu vejo o Meyer com um Quixote, sabe? Judeu, tropical, né? Uma mescla de judaísmo tropical. Muito bem colocado. Porque ele, de qualquer maneira, ele quer vencer, mesmo num burrinho magro, né, carregando uma espada enferrujada, em que ninguém quer ouvi-lo, porque o Meyer, a hora que ele começa a falar de estampa, falar, né, da sociedade perfeita, né, essa utopia, o povo tudo corre dele, fala, ai meu Deus, lá vem um chato, né, que vai falar de novo nessas utopias, essa coisa. Então, é um Quixote, é uma espécie de Quixote, porque ele não percebe, né, que as armas com as quais ele tem para lutar são muito frágeis diante de um mundo extremamente hostil. Aí o mas em cima do que você falou, da questão do humor corrosivo, eu acho que tem uma melancolia muito grande também. Assim, o que eu acho incrível dele é o seguinte, você não sabe o que é para rir e o que é para chorar. Às vezes dá vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Porque ele tem um estilo, assim... realmente uma destruição de padrões. Então, assim, gente, igual a Kênia falou, leiam. Ele é um autor acessível, ele não é um autor difícil. Não sei se a Kênia concorda comigo. Ele não é um autor de entrada difícil, de leitura difícil, na minha opinião. Posso estar enganado. A Kênia tem muito mais propriedade de falar do que eu. Ele é denso, mas é um denso acessível. Né? E acessível. Ele é um autor que as pessoas conseguem ler. Então, assim, leiam Moacir Scliar, é uma boa opção. São livros, inclusive, baratos, de fácil acesso. Tem pocket livro, muitos livros deles são pocket livros, são livros de custo baixo. Né? A LPN, RPN, exatamente. Tudo dele. Leiam Moacir Scliar, que é um tesouro que nós temos aí. Leiam o Lincoln também, gente. E quem quiser, leiam também. Leiam os artigos da... Não, peraí. Antes de ler Moacir Scliar, vocês têm que ler a análise da Kênia sobre o Moacir Scliar. Como a Bia falou, que aí vocês vão entender melhor o Moacir Scliar. Mas é isso. Nossa, olha, que delícia, sabe? A Helena e Lorete, esse sábado à noite aqui, falar sobre esse tema, conversar com o Lincoln. Eu acho assim, esse lúdico, porque a questão do conhecimento também tem que passar pela alegria e o lúdico, sabe, Lincoln? Eu sempre acreditei nisso. A questão crítica e acadêmica não precisa ser chata. Eu sempre digo isso em sala de aula, que a gente pode também fazer tudo com alegria, né? A crítica também vem por esse traço do humor, da alegria, e aqui estar entre amigos, estar entre vocês, né? Meu avatar aí em São João da Boa Vista. Um dia eu espero de carne e osso.
vir aí de carne e osso para ir lá tomar banho lá na piscina do Lincoln, que eu sei que ele tem uma piscina lá. Olha, a Kênia, só um último comentário. O último comentário, gente, que vocês viram. A Kênia pode ser tudo, menos chata, né? Chata. Ela só contou que você tem piscina, agora vai todo mundo. Pode esquecer. Gente, é uma alegria, Beatriz. É muito bom, sabe, participar, é uma honra, é um privilégio poder falar tanto do trabalho do Lincoln, que é classe, né, que já é citado em todos, né, quem vai trabalhar, estudar o Lincoln, já cita o livro dele, falar desse grande autor judeu, né, que é o Moacir Scliar, aqui nos trópicos, para um país que ainda está engateando a questão cultural, de leitura. Eu acho que esse também é o nosso papel, né? Formar leitores é muito interessante, é muito bom, sabe? É um bate-papo realmente construtivo, né, Lincoln? E agradável, né? E que enriquece, né? Culturalmente, espiritualmente também. O que eu posso dizer para você, professora, é que você nos enriqueceu muito, com toda certeza, viu? Somos muito gratos aí à sua presença. Muito obrigado. Muito. Muito obrigado. Eu acho até, que deve ter gente, Kenny Lincoln, que deve ter gente aí no YouTube ou acadêmico que queira fazer alguma pergunta. Eu vou pedir para o Felipe abrir o microfone. Quem está nos acompanhando no YouTube, pode por aqui, quem está acompanhando o YouTube é a Lucelena. Vou abrir para ela, ver se ela tem alguma pergunta. Ô, Bia, Oi, Lu. nós tivemos muito problema no YouTube, pessoas que estavam tentando assistir, que não conseguiram, que acabaram saindo e dizendo assim, olha, vou assistir depois, vai ficar gravado, ainda bem que vai ficar gravado, nós vamos assistir depois, tá? Então, não tem nenhuma pergunta, mas eu tenho uma colocação para fazer, se você me permitir. Então, já que está abrindo, né? Então, vou falar. Assim, hoje eu estava dando uma lida mais, porque nós falamos de Moacir Scliar lá, em janeiro, fevereiro, não falamos mais, e correu, e eu não olhei mais para Moacir Scliar. Aí, hoje, fui pegar as minhas anotações, as coisas que eu tinha anotado naquela época, e eu me deparei com um comentário dele, vocês estão falando dele tão grandioso, vocês são tão apaixonados por ele, em primeiro lugar. Em segundo, ele realmente é tão grandioso como vocês colocaram. E, de repente, quando ele começou, que ele escreveu o seu primeiro livro, que foi Histórias de um Médico em Formação, não é isso? Isso. E ele escreveu porque ele teve o estímulo de colegas da universidade que falaram para eles, nossa, você escreve tanto para jornal, tem contos e tal, por que você não edita um livro? E ele, empolgado, acabou procurando um amigo que tinha uma pequena editora e lançou. O amigo nem acreditou tanto assim, mas era amigo, não podia falar não, e editou esse livro dele, 500 exemplares, não foi isso que aconteceu? E aí que vendeu tudo, foi um show de venda, mas porque a mãe dele ia de porta em porta, estimulando todo mundo a comprar, tem um livro do meu filho acabou de lançar um livro e tal. E aí... Bom, tudo isso, gente, que eu achei muito legal falar sobre isso, tá? Aí ele foi reler o livro dele depois de editado e ficou muito decepcionado. E ele disse que, olha só, eu até anotei aqui para falar, coisas mal redigidas, histórias mal construídas e mal terminadas. Então, isso deixou ele tão deprimido que ele parou de escrever. Ele foi só para o lado da medicina, foi ser médico. Só que continuou escrevendo. E aí deixou adormecer os textos, voltou a reler os textos depois, com o passar do tempo. 6 anos depois, ele vai e começa a editar os livros e vira esse sucesso todo. Então, eu achei isso tão interessante, porque não só na escrita desses livros, como na literatura infantil. Ele só começou a escrever livros infantis depois que ele se sentiu suficientemente reconhecido como escritor. E foi lá pela década de 80. Então, assim, ele é realmente um escritor muito cuidadoso. É isso que me parece, muito cuidadoso. Não posso dizer que eu seja uma leitora de Moacir Scliar, e tenho um livro dele aqui, já li há muito tempo atrás um livro dele, que é um que vocês comentaram. Ai, como foi o nome?
Um aí que vocês comentaram, só Centauro tem no um. Jardim? É o Centauro no Jardim? Não, não é um outro. Como que é? O Exército de um Homem Só. O Exército. É esse que eu tenho. Então, assim, realmente o Moacir Scliar merece ser muito lido e mais reconhecido, inclusive, no Brasil, né? E era esse comentário, não é nem pergunta, né? Isso é uma observação que eu estou fazendo de uma curiosidade que eu achei incrível em cima desse escritor. Ótimo. Muito bom, excelente. Sabe que e também uma esperança para quem quer escrever, né? Porque cada época é uma etapa da nossa vida. Tem gente que não escreve, que fica muito retraído, fala, vou escrever besteira, vou errar. Gente, mas cada um tem o seu momento, é a sua hora, né, de fazer. No momento, às vezes, você ainda é imaturo, mas tudo bem. Escreva, né? Olha o Scliar. Depois você, né, vai burilando, melhora, e tem que aceitar isso, né, também. Tem os momentos. Porque senão nunca sai nada, senão a gente nunca participa de nada. Se a gente se fecha muito, vamos pensar no Zé Saramago, que vai publicar o seu primeiro romance aos 50 anos. Né? Ele dizia, nossa, agora aos 50 anos escrever um livro, ai, nossa, eu já estou me sentindo tão, já chegando à terceira idade, agora que eu vou lançar um livro, tá aí, ganhou o prêmio Nobel, né? Saramago. Então, assim, eu achei muito curiosa, eu não sabia desse detalhe da vida dele, adorei saber que a mãe deu uma força também para ele. As batia mães, na né, porta gente? de todo mundo, dos vizinhos. Essas mães, mãe judia, mãe mineira, mãe paulista, né, mãe árabe, mãe é mãe. Mãe é mãe. Adorei, Helena, saber desse detalhe aí dele. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma observação. Posso falar? Pode sim, Maria José. Primeiramente, eu queria parabenizar o Lincoln, que eu já conhecia, e fiquei encantada por você, Kênia. Você é uma pessoa assim, que realmente encanta com a sua fala, com a sua alegria, a gente percebe que você é realmente uma pessoa apaixonada pela literatura. Obrigada. E a minha cadeira na academia é da Clarice Lispector. Então, eu queria saber se você, nesse laboratório de estudos judaicos, vocês também trabalham com a Clarice. Sim. Se você tem algum artigo, alguma coisa que você pudesse me indicar, porque eu me interessei demais pela sua fala a respeito, né? E eu acho que ela tem uma associação também com o Scliar, porque a ascendência dela também é judaica, e a gente percebe muito também ela se sente assim apátrida, né? Uma pessoa dentro da nossa literatura também. E eu queria que você falasse um pouquinho, e se você tem alguma indicação para me dar, que eu me interessei demais. Se for muito extenso, a gente pode depois se comunicar num outro momento. Ai, que lindo, Clarice Lispector. Nossa, eu adorei. Obrigada pelo carinho aí, pelos elogios. É interessante que a Clarice, a gente sabe que durante toda a obra dela são raríssimos os momentos em que ela toca na questão do judaísmo, das raízes judaicas, né? Os pais fugiram dos pogroms, né? E vieram para o Brasil, mas na Clarice Lispector, como a temática do judaísmo é mais simbólica, então tem apenas um aluno que quer trabalhar o doutorado, já começou o doutorado dele, com um conto que se chama Onde Estiveres à Noite, em que a Clarice dialoga com o Goethe, dialoga com a questão lá do Caldeirão das Bruxas. Sim. É um sabá, né, que elas vão fazer à noite. A Clarice, você sabe que ela foi convidada. Também, sim. Né, vai participar do Congresso das Bruxas. Na Colômbia, né? Já isso, quase chegando aí na hora das bruxas, olha que curioso. Né? A coincidência, é né? mesmo. Mas a Clarice é genial, é maravilhosa. Gente, as obras, os romances, A Hora da Estrela, o nome Macabeia, tem toda uma questão da simbologia dos macabeus, sabe, o Lincoln? Você estava falando da questão, né, bíblica lá dos macabeus, mas o nome Macabeia, a própria Berta Waldman, esse livro, Passos e Rastros, da Berta Waldman, acho que compensa você ler, porque ela dedica uns 2 capítulos só para falar da questão judaica na Clarice Lispector. A Berta Waldman chama Entre Passos e Rastros. E ela fala, inclusive, do nome Macabeia, que está ligado aos macabeus bíblicos.
E esse conto, Onde Estiveres à Noite, que dialoga com o Goethe, com o Caldeirão das Bruxas, lá do Fausto, né? Porque no Fausto do Goethe tem uma passagem que se chama A Noite das Valpúrdias, né? E tem o sabá, acontece o sabá. Esse conto, né, é uma personagem que vai a um sabá e ela descreve, né, o voo das bruxas, o caldeirão, essa questão mística, né, da Clarice, lado místico, é o lado mais místico dela, que é lindo também, né? E tem essa questão ali ligada, talvez um pouco à questão da Inquisição, né, das bruxas foram perseguidas, as hereges, e da Clarice também, que eu sou muito apaixonada pelos contos, né? Feliz aniversário dela, nossa, é genial, né? Como fazer o aniversário de uma pessoa que tem 98 anos, né? O que é fazer um aniversário? O que é o velho, né? Nesse país, ela trabalha um pouco isso, né? A velhofobia, né? Também, como que todo mundo fica tratando o velho como se ele fosse criança. Esse conto dela é excepcional. Eu acho assim, nossa, não sei se o pessoal, acho que muita gente aqui já deve ter lido e conhece o Feliz Aniversário da Clarice Lispector, está lá nos Laços de Família. Maria José, parabéns. Ocupar parabéns para você. Clarice, nossa, eu fico com inveja. Você tá não, responsabilidade demais, muita responsabilidade. Mas olha, dá uma olhada entre Passos e Rastros, da Berta, que ela comenta esse traço judaico da Clarice. E ela faz análise de outros contos. Sabe? É muito interessante. Acho que você vai gostar, né, Lincoln? Que é a orientadora do Lincoln, a Berta. Nossa grande querida Berta, né? Um beijo, vou deixar um beijão aqui para ela. Muito obrigada, viu, Kênia, pela informação. Muito obrigada. Obrigada. Mais algum acadêmico, algum presente orientando da Quênia gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, os visitantes? Eu quero parabenizar as apresentações, foi de muito conhecimento, principalmente os seus outros livros, Lincoln, tem o seu do multiculturalismo, vou procurar os outros também, como a Kênia falou, é uma referência para nós, lá do LEGE, e foi de um grande conhecimento, esses contos, as crônicas, né, de Moacir Scliar, de uma riqueza, e que, às vezes, assim, por mim, né, que fico focado mais nas leituras do doutorado, principalmente do ciclo das águas, e tem uma riqueza que está aí para ser lida, né, então, foi muito bom, anotei aqui várias referências, e foi um momento muito agradável, divertido, parabéns também, Kênia, como sempre, sempre divertida, né, então, tenho a agradecer. Está indo para a banca, né, Lunara? Olha, Lincoln, logo chega o convite oficial. Logo, logo. Vai participar de novo da banca da Lunara, participou da qualificação, né, Lunara? E agora vai participar. A Lunara faz um trabalho lindo, publicou o mestrado dela, né, a Esther, né, uma judia, prostituta judia, ela trabalha com a questão da prostituição, né, das mulheres que vinham para o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial iludidas, né? O Lunara pensando que ia encontrar um belo casamento, acabavam chegando aqui e tendo que se prostituir. Ela trabalha um tema delicado, né? Dessa questão da prostituição, dessas mulheres, principalmente polonesas, daí o apelido Polaquinhas, né? E ela está aproximando o livro do Scliar com o do Dalton Trevisan, Polaquinha, é um trabalho que a gente pensa que vai ter que ser publicado também, o doutorado dela. E com a ajuda do Lincoln, né, com todas as Isso mesmo, que foi uma ajuda valiosíssima, agradeço muito. Obrigada. Eu, inclusive, só para um adendo, eu li o mestrado da Lunara quando eu estava fazendo meu doutorado. Eu falei para ela. Nossa, olha que honra! Olha essa quando eu estava estudando algumas teses, por curiosidade, eu li o seu trabalho, Lunara. Muito bom o seu trabalho, parabéns. Muito obrigada, fico honrada. Parabéns. Temos mais alguma pergunta, comentário? A Catiús não está por aí, não. Catiús já foi. Catiús, fala aí, Catiús. Catiús estuda um livro lindo, né? Que é A Estranha Nação, do Rafael Mendes, né? É verdade. Eu quero agradecer por essa oportunidade, esse momento. Não está vendo ela. Esse momento tão rico, né, de grande aprendizado, falas tão ricas, a gente já tinha... Mais alto um pouquinho, Catiús, mais alto.
Tá me ouvindo agora? Melhorou? Sim, agora melhorou. Agora eu estou te vendo também. Tá. Eu quero agradecer, né, a academia por nos proporcionar esse momento tão rico de aprendizado, né? Então, assim, eu estou no mestrado ainda, tenho uma longa jornada, tenho muito que aprender, muito que ler, e, claro, a Kênia generosamente me acolheu, e estamos aqui para aprender, para crescer, e quero parabenizar a academia também pelo aniversário, por esse momento. O Lincoln, obrigada por mais uma vez contribuir conosco, com os nossos estudos. Eu estava no LEGE quando você esteve lá recentemente. Mais uma vez é um prazer ouvi-lo. Já li o seu livro, estou com ele aqui, ó. Tá vendo, Lincoln? É referência no LEGE. É livro de cabeceira desses meninos do LEGE. É verdade. Mesmo quem não estuda o Scliar tem que ler seu livro, até quem não estuda. Obrigado, muito obrigado. E parabenizar você, Lincoln, e a professora Kênia por essa fala, por esse momento de tanta generosidade com a gente aqui. Muito obrigada. Obrigado. Eu costumo dizer que a Kênia, ela é uma luz na minha escuridão intelectual. E, mais uma vez, você deixou meu sábado iluminado, você e o Lincoln. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, pelas palavras. Muito obrigado. Obrigada, Catiusca, obrigada, Lunara, pela participação de vocês. Foi muito bom aqui. Tem mais alguém por aí que gostaria de falar alguma coisa? A Hortência falou que ia entrar. Não, né? Não está aí não, né? A Hortência? Não. Ela quer trabalhar o infanto juvenil, o Moacir juvenil. Eu queria agradecer, nossa, foi maravilhoso, adorei. Acho que foi um verdadeiro conto esse bate-bola aqui, viu? Daria para escrever, viu? E anotei muito. Anotei muito, ó. Quase acabei com o meu caderninho. Vou ter que comprar outro. Olha aqui, ó. Tá que nem eu. Nossa, olha, 4 livros de Scliar que o Lincoln analisa e li o livro dele. Nossa! Mesmo assim, ainda anotei aqui um monte de coisa. E li outras coisas aí que a Kênia andou me... Mas é maravilhoso. Mas é uma delícia. E é uma aula de história, uma aula de antropologia, de arqueologia, de tudo. Eu estou querendo até fuçar a Bíblia de novo, sabe? Vou tentar fazer isso. Vamos ter que estudar a Bíblia. Vamos ter que trazer a Padre Mil podia estar aqui hoje, né? Padre maravilhoso. Faltou o Padre Mil. Faltou o Padre Mil. Realmente. O Zé Benedito, né? Também. Sim. Os padraiadas da nossa academia. É isso aí. 2. Então, é uma discussão aproveitar bíblica também para mandar meu abraço para a Kênia. Kênia, um abração muito, muito caloroso para você, para as meninas, né, que são de Uberlândia, para minha Uberlândia. Matou um pouquinho da saudade, do sotaque, da moçada mineira. Menina, esse uai, que vontade que eu tenho de falar uai. Eu fui perdendo com o tempo. Um abração, foi realmente muito prazeroso ouvir vocês. Vocês fizeram jus ao bate-prosa. Foi uma prosa muito gostosa, muito rica, com muito conhecimento. Valeu, sabe? Me deu, realmente, se era esse o objetivo, eu estou com muita vontade de ler Centauro no Jardim, os voluntários, a mulher que escreveu a Bíblia. Esse você vai adorar. Vai dar muitas risadas. E depois trocar ideia, sabe? Porque só ler e não conversar com vocês também não vai ter graça nenhuma. Ler e voltar a conversar com vocês. Mas vocês estão de parabéns. Foi uma noite assim, demorou, custou, enrolou para sair, mas a hora que saiu foi uma maravilha. Parabéns, e Bia, parabéns para você. Opa, muito obrigada. Essa palestra é combinada desde outubro do ano passado, né, Lincoln? Isso. Assim que a nossa diretoria foi eleita, imediatamente eu já liguei para o Lincoln. Lincoln, fevereiro, 10 anos da morte do Scliar, não é verdade? Tá? E agora finalmente saiu. Pós-pandêmica. Eu só tenho para dizer assim que quem está de parabéns somos nós, além deles, nós que estamos aqui e tivemos o privilégio de assistir, de ouvi-los. E
Quem não ficou, perdeu. Quem não veio, perdeu. Foi fantástico. E vai ficar gravado, né, Bia? Parabéns, viu, Bia? Mais um trabalho concluído. Quem não veio tem a chance ainda de ver no YouTube, né? E com certeza vão ver. Né? E ainda bem que vai ficar lá no YouTube, ainda bem. Isso. Kênia, parabéns, você quer falar Lincoln. uma palavrinha de despedida? Obrigado. Obrigada, eu espero que a gente Parabéns, tenha feito o gol, né, Lincoln? Lincoln queria que a gente fizesse o pau do gol, espero que tenha feito. Acho que fez muito gol. Vários Furou gols, a rede. golearam. Eu quero, assim, nossa... Uma palavrinha de despedida. Amei, olha, 50 anos, vocês estão de parabéns, mais uma vez. O Selena, Legal, Beatriz, Lorete e os demais, todos participantes. Maria José, todo. Né, da Maria José. Ai, muito obrigada. Foi uma alegria aqui para nós também. Poder aprender tanta coisa, discutir literatura em alto nível. Comemorar os 50 anos trazendo o Scler, né, Lincoln? Acho que foi acertado. Né? Uma série Scler aqui, nesses 50 anos. Maravilha. Legal. Tá? É isso. Amei. Estou à disposição para a gente conversar mais. Mais. Aqui, quem sabe? Presencialmente. Minas vem a São João. Muito feliz com isso. Bom. Obrigada, Lincoln, pelo bate-papo. Acho que foi tranquilo, acho que foi bom, né? Foi bom. Maravilhoso. Palmas para a academia, gente! Palmas para os 50 anos! Os palestrantes. Eu queria assim também finalizar, dizer o seguinte para você, de todo o coração mesmo para vocês, que a Kênia, além de você falar com ela sempre ser uma aula, é uma aula muito divertida. Isso que é gostoso, porque além da gente aprender, a gente aprende rindo. Você quer coisa melhor que isso? Então, assim, não é? Você quer coisa melhor que isso? Você conversar com uma pessoa simpática, agradável, uma pessoa assim que tem um coração imenso, sabe? Uma pessoa que é uma amiga, que quer o bem de todos, uma pessoa que abraça as alunas dela de uma forma tão bonita. Mãezona. Personagem, uma mãezona. É a mãezona. Que é mulher de um grande amigo meu da época de faculdade, que está no meu Paulo. primeiro livro. O marido dela está no primeiro livro meu, um grande personagem, mas assim, uma grande figura. E eu acho assim, repetindo, o fato da Kênia estar aqui nesse momento, poxa, Kênia, muito obrigado mesmo, viu, de você ter vindo. Beijo para a Heloísa, Cadê Elo? Você vê que todo mundo quer que você venha para cá agora, né, Lorete? Com certeza. O pessoal quer que você venha conhecer São João. Vamos mostrar todo o hibridismo aqui. Opa! Tô dentro. Cachaça sem álcool, né, Lorete? Isso aí. E agradecer a todos da academia, gente. Muito obrigado, principalmente obrigado, a todos vocês aí. Muito obrigado, viu? Tá. Muito bem. Então, nesse momento, está chegando a despedida. A vontade nossa é ficar aqui conversando por longo tempo, uma conversa divertida e que nos acrescenta muito em termos de cultura, conhecimento, mas em algum momento temos que encerrar. Mas retomaremos. Então, Kênia, minha querida, muito obrigada pela participação de você, sua presença foi muito importante. Lincoln, obrigada. Vocês presentes no Zoom, presentes no YouTube, acadêmicos, amigos, convidados, a presença de vocês aqui foi muito importante para nós. São vocês que fazem a academia, porque se não houver público, se não houver esse diálogo, isso não existe. Então, estes 50 anos nossos foram construídos, não foram pelos presidentes, é por quem veio aqui falar, pelos palestrantes e por aqueles que vieram também assistir, também participar. E para encerrar, eu convido a todos vocês, Kênia, vocês aí de Minas, para virem para o nosso Jubileu de Ouro, presencialmente, dia 15 de novembro. Esperamos vocês aqui na Estação das Artes, São João da Boa Vista. O convite chega por e-mail ou no WhatsApp de todos vocês. Obrigada e muito boa noite. Boa noite.